Olá pessoal, meu nome é Cícero Ribeiro, é um grande prazer estar novamente falando com vocês e hoje eu gostaria de comentar sobre um livro que eu escrevi chamado Síndrome de Polifemo. Está disponível no formato de e-book na Amazon. E este livro é uma análise simbólica de um dos pontos que Odisseu vive neste livrinho aqui, na Odisseia. É no exato momento em que Odisseu chega a uma ilha em que existiam ciclopes e ele tem então um encontro, ele e alguns dos seus soldados, dos seus marinheiros se encontram com um ciclope chamado Polifemo. Por isso que o livro chama-se Síndrome de Polifemo. Ele, ao chegar na ilha, inicialmente eu vou passar para vocês uma ideia da história propriamente dita, depois nós passaremos ao seu conteúdo simbólico. Quando ele chega na ilha, ele se depara com uma gruta, uma caverna. Dentro dessa caverna havia muito alimento, havia queijo à vontade que ele fazia do leite das cabras e das ovelhas que ele pastoreava, esse gigante Polifemo, e os soldados que estavam ali com Odisseu, então têm a ideia e dão essa sugestão para Odisseu para que ele pegasse tudo que pudesse, eles pegassem tudo que pudesse, foram para o navio e fossem embora, deixassem a ilha para trás. Odisseu olha aquela atitude e ele entende que não seria uma atitude honrada de se fazer. Então ele prefere esperar com que o dono da caverna chegue e converse com esse dono da caverna, porque era uma tradição, uma cultura dos povos antigos que os estrangeiros fossem bem recebidos. Havia essa cultura. E Odisseu então ele aguarda com que o gigante chega. Isso acontece, o gigante chega até aquela caverna, identifica a presença imediatamente dos guerreiros de Odisseu, eram 13 pessoas que estavam ali, e ele olha para aquelas pessoas, né, pequenininhos, ele era muito grande, e ele começa então a interpelá-los, quem eles eram, o que eles estavam ali. E o grande objetivo do Ciclope era saber se eles eram ou não pessoas violentas. A palavra que ele usa era piratas, se eles são como piratas que andam pelos mares, levando desgraça onde quer que vão, aquela coisa toda, violência, né? E Odisseu então, não, nós somos aqueus, somos gregos, estamos voltando para casa, explica. Quando o Ciclope percebe que eles não são pessoas violentas e não estavam ali para praticar nenhum ato de maldade, ele relaxa. Ele relaxa então e ele faz aquilo que talvez fosse a sua intenção desde o princípio. Lança a mão de 2 homens, os mata e devora na frente de todos que estavam ali. Naturalmente isso dá um clima de terror a todas as pessoas, porque só a voz daquele gigante já assustava, o tamanho muito mais, e diante desse ato de barbárie, todos os guerreiros ficaram desesperados porque viram que eles estavam ali diante de um inimigo terrível. O gigante então fecha a caverna, coloca uma pedra de peso assim absurdo, que ele jamais teria condição de remover, e passa a noite tranquilo, porque ele sabia que aquelas pessoas não representavam perigo algum para ele. E Odisseu tenta negociar, tenta se aproximar. Odisseu fala que é amigo de um grande rei Agamêmnon, e ele fala sobre Zeus, dos deuses gregos, né? E conversa, mas o gigante não está nem aí para ele despreza totalmente tudo aquilo que Odisseu apresenta, e no final da história ele vai mais 2 homens, depois devora mais 2 homens, e quando Odisseu percebe que não tem jeito, que a situação está realmente insustentável, que eles todos morreriam e que Odisseu já estava definido que Odisseu seria o último homem que o gigante iria devorar, Odisseu então parte para uma saída possível, muito arriscada, mas possível. Arriscada porque ele não poderia matar simplesmente aquele gigante, porque dependiam dele para abrir a porta, tirar a pedra.
Ele tinha que ter alguém para tirar pedra e os homens não dariam conta disso. Então ele não podia matar aquele gigante. Então o que eles fazem? Odisseu então empreende uma estratégia para cegar o Ciclope do único olho que ele tinha. Bom, para isso o que ele faz? Ele pega um tronco verde de oliveira, faz uma ponta, coloca na brasa, deixa aquilo queimando, 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 e à noite Odisseu e seus homens haviam trazido vinho de muito boa qualidade, oferecido pela ninfa Circe, e esse vinho então encanta o gigante, o Ciclope. O Ciclope se embebeda com aquele vinho e acaba dormindo pesadamente. É neste momento que Odisseu e 4 de seus guerreiros lançam mão do tronco e furam o olho do Ciclope Polifemo, o único olho do Ciclope Polifemo. Ele então, desesperado, abre ali, começa a gritar, os outros Ciclopes chegam, ouve, mas Odisseu havia adotado a estratégia, né, de não revelar o seu nome. Quando ele percebe que o Ciclope seria realmente uma pessoa que pretendia fazer o mal para todos, Odisseu não revela o seu nome, fala que o seu nome era ninguém, e os outros Ciclopes chegam em volta da caverna e perguntam: o que há contigo, Polifemo? O que está acontecendo? Então ele usa que ninguém está ferindo, Bom, aí os Ciclopes entendem: bom, já que ninguém está te ferindo, se são os deuses que fazem o que está fazendo com você, se é problema seu com os deuses, nós não vamos nos meter. E o abandonam lá, junto com aqueles pequenos homens, e eles vão então dando continuidade àquela situação. Ele abre a porta da caverna, mais cedo ele vai e abre a porta, e Odisseu adota uma estratégia muito interessante. Eles se amarram por baixo das ovelhas, elas saíram, e Polifemo então vai passando a mão por cima das ovelhas, vai identificando que são ovelhas, mas como eles estão amarrados por baixo das ovelhas, eles passam por ele e vão embora, todos eles, e conseguem escapar do gigante Polifemo. Na ida, quando já estava dentro do barco, Odisseu não resiste e revela o seu nome e fala quem ele era. Olha, quando alguém te perguntar quem cegou você do único olho, você vai dizer que foi Odisseu, filho de Laertes, de Ítaca e aquela coisa toda. E isso revoltou muito o gigante. Ele então lança pedras para tentar, e quase afunda o barco de Odisseu, e Odisseu vai e consegue fugir dessa situação difícil. Bom, essa é a história. E a história é o que você vai ver na mera decodificação do signo linguístico, na leitura do texto. Agora, tem muita coisa por trás disso? Tem muita coisa que traz uma mensagem muito interessante para nós, e é o que nós vamos fazer no próximo vídeo. Então, até daqui a pouco.